Fala, rapaziada do curso ronaldobandeira.com.br. Eu sou Paulo Maia, professor de língua portuguesa aqui do Ronaldo Bandeira Carreiras Policiais, e vamos dando continuidade ao nosso módulo completo de língua portuguesa. Neste exato momento é um tópico um pouco mais chatinho, um pouco mais teórico e técnico, que não cai tanto em prova, mas vai te ajudar na tua base na língua portuguesa, beleza? O que nós vamos trabalhar hoje? A formação de palavras que está dentro do tópico morfologia. Quando nós estudamos a formação de palavras, isso nos dá uma base para lá na análise sintática, lá na pontuação, lá na concordância verbal, dentre outras formas, em verbos principalmente. Nós vamos estudar verbos. Por enquanto, segure-se, amarre a tua faixa, sente-se no cantinho do tatame e espere a sua vez. Não adianta você chegar à academia de jiu-jitsu com a tua faixa branca, mais branca que cabelo de tiozinho, e querer lutar, querer treinar, querer dar um rola com faixa preta. Não vai dar certo. Então calma, respire, arrume o kimono, amarre sua faixa e vem comigo. Quando nós estudamos a formação de palavras, em primeiro lugar, nós temos de falar sobre o radical. Paulo, o que é o radical? É o esporte radical? É a adrenalina? Claro que não. Radical, eu coloquei aqui no quadro, é o morfema indispensável às palavras. É o morfema indispensáveis às palavras. Ou seja, ele vai estar obrigatoriamente presente nas palavras. Observe. Eu coloquei aqui 3 exemplos. Quais são eles? A palavra pedra. Observe pedra, pedreiro e observe pedrada. Você percebeu que as letras P, E, D e R, essas letras estão presentes em todas as 3 palavras? Sim. Então, o que isso significa? Que isso aqui é o radical da palavra. E para que serve o radical? O radical é como um sobrenome. O radical, ele vai trazer palavras para uma mesma família. Observe que eu tenho aqui a família do pedre. Dentro da família do pedre, eu tenho pedra, eu tenho pedreiro, eu tenho pedrada, eu tenho pedreira, eu tenho pedreira. Por causa de quê? Por causa do radical. Então, qual que é a função radical? Unir em uma só família as palavras cognatas, que são as palavras que possuem o quê, meu aluno? O mesmo radical. Até aqui, tranquilidade. É chatinho, sabe por quê? Porque não cai muito em prova. Por isso que é chatinho. Mas, meu aluno, ou você entende ou você decora. Mas você não pode não saber isso daqui. Aqui no ponto 2, eu trouxe para você a vogal temática. Paulo, qual é a função da vogal temática? É permitir a introdução de desinências. Vou repetir. A vogal temática, ela permite a introdução das desinências. Observe, eu tenho aqui a palavra cantar, que também é um verbo, mas não deixa de ser uma palavra. Na palavra cantar, eu tenho primeiramente um radical, sim ou não? Qual o meu radical? É o cante. Falando nisso, observe, como que eu faço, Paulo, para saber o radical de uma palavra? É só você colocar no infinitivo. Você pega uma palavra, um verbo, coloca no infinitivo e você exclui as 2 últimas letras, como por exemplo aqui o cantar. Coloquei o verbo cantar no infinitivo, apaguei as 2 letras, eu tenho aqui o radical da palavra. Bizu do professor, beleza?
voltei para cá. Então, em cantar, eu tenho como vogal temática a letra que vem depois do radical, que nesse caso é a letra A. Eu tenho em vender o radical vende. E eu tenho como vogal temática a letra E, que é a minha segunda conjugação. E eu tenho aqui em partir a vogal temática I, que é a minha terceira conjugação. Vogal temática é aquela que vem após o radical. Em verbos, nós vamos aprofundar ainda mais isso. Mas até agora, é importante que você saiba somente isso. Que a vogal temática, coloquei no quadro, ela permite a introdução das desinências. Observe comigo que, sabendo o tópico 1, que é radical, sabendo o tópico 2, que é a vogal temática, nós podemos entrar no tópico 3, que é o tema. Paulo, o que é o tema? É simples. O radical é o arroz, a vogal temática é o feijão. Quem é do Nordeste entende. O tema é o rubacão. O rubacão é a soma de um com o outro. Você junta o radical mais a vogal temática e você tem o tema. Ou seja, eu tenho aqui cantar, cantar. Como que eu faço para saber o que é o radical? Eu coloco o verbo no infinitivo e tiro as duas palavras. Então, meu radical é o cante. A minha vogal temática é o A. Então, qual que é o meu tema? É o canta. É o radical mais a vogal temática. Tranquilão até aqui? Vamos dar continuidade. Observe o seguinte aqui comigo, garoto. Garota, menino, menina, homem, mulher, senhor, senhora, não importa. Vem comigo. É chatinho, mas eu vou introduzir com carinho em você esse conteúdo aqui, beleza? Observe a desinência nominal. Na desinência nominal, ela vai me dar a diferença de gênero e número. Obviamente, quando eu falo de gênero, eu falo de masculino, eu falo de masculino e falo de feminino. E falo de feminino. E quando eu falo em número, eu falo de quê? De singular e falo de plural. E falo de plural. Então, a desinência nominal, ela vai me dar clareza quando será masculino ou feminino, singular ou plural. Paulo, quero um exemplo. Deixa eu apagar aqui rapidinho. E observe comigo. Só mais um segundo. Observe comigo a palavra garoto. Qual a minha desinência nominal na palavra garoto? É aqui. Por quê? Porque se eu mudar para garota, eu só mudei uma letra. Garota. E eu tenho aqui, ó, a minha desinência nominal. E se eu colocar garotas? Observe. Garotas. Eu tenho aqui uma desinência nominal, que ela, além de me falar que é do sexo feminino, ela me garante que está onde, Tiagão? No plural. Essa é a desinência nominal que você tem que saber na língua portuguesa. Paulo, se tem a nominal, tem a verbal. Com certeza, assim como a regência verbal, regência nominal, concordância e por aí vai. Na desinência verbal, nós temos o seguinte, 2 tipos de desinências. Quais são elas? Em cantar, aqui eu tenho a forma verbal cantávamos. Esse vá, ele diz para mim o modo e o tempo. Cantávamos. Então eu tenho aqui, observe, em cante eu tenho o radical. Certo? Já superamos isso. Eu tenho aqui o meu radical. O A é a minha vogal temática. Já falamos disso agora há pouco. O vá é minha desinência modo temporal. E o mos é a minha desinência número pessoal. Na desinência número pessoal, ela vai me falar se é singular ou plural e em qual pessoa está sendo feita
a conjugação. Essa é a desinência verbal. E eu tenho também o prefixo e o sufixo. O prefixo, que nós chamamos de prefixo. Por que prefixo? Porque quando eu falo prefixo, é mais didático para você entender que pré é o que vem antes. Então, se eu falo prefixo, é porque vem antes de uma palavra. Por exemplo, eu tenho a palavra feliz. Feliz. Mas se eu colocar, Tiago, o prefixo in, mudou para infeliz. Então, esse in é o meu prefixo. Mas eu posso colocar um sufixo também, ô Paulo? Ou uma palavra só pode ser um ou outro? Claro que pode ser, pode ter os dois. Por exemplo, eu posso pegar o sufixo mente e colocar aqui, infelizmente. Esse sufixo mente, muito cuidado com ele, porque ele, em regra, cuidado que eu não falei sempre, eu falei em regra. Em regra, qual a função desse sufixo mente? O que ele faz? Ele pega uma palavra, em regra um adjetivo, e o transforma em advérbio. Os advérbios de modo que tem a sua terminação no sufixo mente. Então, muito cuidado com isso. Vou preparar mais um quadro para nós batermos um papo ainda melhor a respeito da formação das palavras. Beleza? Vou lá e volto já. Voltei, ó, preparei um quadrinho aqui, coloquei mais algumas coisas importantes para tratar contigo sobre formação de palavras. Nós já falamos de dois tipos de derivações. Essas derivações, tanto a prefixal como a sufixal, elas são derivações através de um afixo. Então, entenda, tanto o prefixo quanto o sufixo, eles são afixos. Tranquilidade? Porque vai que numa prova fala que é afixo. Você não pode ficar preso ao conteúdo pequeno. Nós aplicamos aqui o que mais cai em concursos, mas por escusa de consciência, a banca pode cobrar de você o afixo em vez de prefixo ou sufixo. Mas se for algo específico, ela vai ter que determinar se é um prefixo ou sufixo. Em questões, você vai observar que isso fica muito mais fácil de se entender, beleza? Então, como eu falei, aqui é uma classe só. Aqui também é uma classe só. Eu quero que você analise essas duas aqui agora. O que é uma derivação prefixal e sufixal? Eu falei que quando eu tenho uma derivação prefixal, eu tenho um prefixo antes da palavra, certo? Eu falei para você que quando eu tenho uma derivação sufixal, eu tenho um sufixo no final da palavra. Paulo, até aí eu entendi. Ok. E se eu tenho uma derivação prefixal e sufixal, eu tenho os dois, certo? Certo. Se eu tenho a derivação parasintética, eu também tenho os dois, certo? Paulo, então, se é a mesma coisa, por que tem um nome diferente? Meu querido aluno, se tem o nome diferente, não é a mesma coisa. Se tem nome diferente, não é a mesma pessoa. Observe. Qual a diferença do prefixal e sufixal para o parasintético? Observe o seguinte. Quando eu coloco aqui infelizmente, eu tenho uma palavra e essa palavra tem o quê? Ela tem um prefixo, o in, e ela tem o sufixo, o mente. Qual a palavra? Feliz. Tranquilidade? Infelizmente. Prefixo, sufixo. Se eu tenho prefixo mais sufixo, eu tenho uma derivação que vai entrar aqui, nesse rolo. Se eu tirar o mente,
Observe, tirei o mente, ficou infeliz. Eu tenho uma derivação prefixal. Cobri o in, felizmente. Se eu tenho felizmente, eu tenho sufixal. Você percebeu que numa palavra que tem prefixo e sufixo, eu consegui cobrir o prefixo e ela fez sentido? Que eu consegui cobrir o sufixo e a palavra novamente fez sentido? Então, quando eu tenho uma palavra com prefixo e com sufixo, e quando eu tiro um deles, a palavra faz sentido, eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. Ah, Paulo. Então quer dizer que a derivação parasintética, ela quer dizer que eu tenho prefixo e sufixo, mas se eu tirar um deles não faz sentido? Parabéns. Observe o meu exemplo. Anoitecer. Observe. Eu tenho a, que é o meu prefixo. Eu tenho o ser, que é o meu sufixo. Eu tenho noite, mais o prefixo, mais o sufixo. Em uma palavra, eu tenho prefixo e sufixo. Vamos tirar o a, anoitecer. Não faz sentido. Vamos tirar o ser, à noite. Não faz sentido. Ou seja, eu dependo do prefixo e do sufixo. Se eu tirar um deles, perde o sentido. Aí, a minha derivação não é mais prefixal e sufixal, é parasintética. Deu para entender? Copie. O teu caderno é o teu melhor companheiro de revisão. Copie, porque se aparecer uma questão cobrando isso na tua prova, no teu simulado, no teu caderno de questões, e você errar, você não precisa voltar até este vídeo, assistir 30 minutos de aula, 20 e poucos, 30 e poucos minutos de aula, até encontrar o momento da sua dúvida. Copie, porque o seu caderno é a tua revisão rápida. Você vai voltar ao teu caderno sempre que houver dúvidas. Beleza? Eu quero falar também contigo, vou apagar, tá? Paulo, não apaga! Paulo, não apaga! Já falei para você deixar de bobeira pro meu lado, que é só você voltar o vídeo e copiar. Largar esse ódio e vem me amar. Ó, eu tenho mais duas derivações para bater contigo. A derivação imprópria e a derivação regressiva. Observe o seguinte. Pincel. Pincel. Aqui tem tinta. Com a tinta, eu pinto. Se eu pinto, eu pratico a ação do verbo pintar. Beleza? Beleza. Paulo, não estou entendendo nada. Calma, relaxa. Eu pinto, verbo pintar. Qual a diferença? O que eu quero bater contigo agora sobre, primeiramente, derivação imprópria. A derivação imprópria, ela vai mudar a classe gramatical em regra de um verbo e vai transformá-lo em substantivo. Essa manobra é chamada de substantivação. Paulo, ainda não entendi. Lembra o verbo pintar? Eu posso falar o seguinte: o pintar. O pintar do pintor é perfeito. Eu posso falar o cantar da Ivete Sangalo é lindo. Você percebeu que eu peguei um verbo e adicionei um artigo definido?
Quando eu substantivo uma palavra com a presença do artigo, eu mudo a classe gramatical, transformo um verbo no infinitivo em substantivo, certo? Através de uma derivação imprópria. Ponto. É só isso que você precisa saber. Eu coloco o artigo para mudar a classe gramatical. Resolvi o teu problema. Vou apagar, que eu tenho mais algo importante para falar contigo. Observe. Paulo, e a regressiva? É bem parecido. Como, por exemplo, se na imprópria eu adiciono o artigo, na regressiva eu não adiciono. Por exemplo, o verbo ameaçar. Eu posso pegar o verbo ameaçar, se eu colocar o ameaçar, é derivação imprópria. Mas se eu colocar ameaça, é derivação regressiva. Eu não coloquei o artigo e ele não está no infinitivo. Ameaça. Em regra, isso acontece com um verbo que é transformado em um substantivo abstrato. Paulo, o que é substantivo abstrato? Isso eu trato contigo em outra aula, mas vou dar uma pincelada. Ficou meio estranha essa minha mãozinha aqui frouxinha, não foi? Turma de polícia, o professor com a mão frouxa. Aqui é punho firme, rapaz. Aqui é grau preto de Muay Thai, faixa marrom de jiu-jitsu e pronto para o combate sempre. Observe. Um substantivo concreto, primeira regra, a titia da escola sempre falou, é tudo que eu posso tocar. Se eu posso tocar, é substantivo concreto. Paulo, a titia falou que se eu não posso tocar, é substantivo abstrato. Aí você me desculpe, mas eu tenho que te falar que ela mentiu para você. Porque se eu não posso tocar, eu tenho que fazer uma outra análise. Esse substantivo depende do homem para existir? Não. Então ele é concreto. Por exemplo, Deus. Deus depende do homem para existir? Não. Não depende. Satanás depende do homem para existir? Também não. Não quero entrar no mérito de quem é bom, quem é ruim, não é isso. Claro que Deus é bom o tempo todo, não me entenda mal. Mas eu posso tocar em Deus? Não. Eu posso tocar no diabo? Não. Eu posso tocar no Saci Pererê? Não. Então são substantivos concretos, mesmo que eu não possa tocar. Por quê? Porque eles não precisam de uma ação humana para existir. Agora observe. O beijo. O beijo é um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. Por quê? Porque ninguém toca no beijo. Ah, eu toquei. Não, você toca na boca. No beijo, não. E o beijo depende de pelo menos uma pessoa. As pessoas podem se beijar ou eu posso beijar o meu braço. Depende de uma pessoa para existir. Então é substantivo abstrato. Beleza? O mundo está pedindo um beijo aqui, eu não posso. Minha masculinidade não permite. Meus 1,90 m e 45 de braços não permitem essa vacilação. Observe. Eu quero falar contigo agora sobre composição. Composição por justaposição e composição por aglutinação. Há diferença? Claro que sim. Juste. Você vai gravar pelo juste. Juste, 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 juste. Vai gravar de justo. Quando um casal, eles estão se separando. Você sabe que quem casa, casa com. Então já começou errado. Que casar é um verbo transitivo indireto. É por isso que tanta gente se separa. É por causa do português que as pessoas se separam. Ó, o português tem explicação para tudo. Deixa-me te dar uma explicação. O verbo namorar, ele é mal interpretado e ele é mal
abordado pelas pessoas. Observe o seguinte, quem namora, namora com ou namora alguém? Quem namora não namora com alguém, quem namora, namora alguém. Por quê? Porque namorar, Tiago, é um verbo transitivo direto. Namorar é transitivo direto e casar é indireto. Aí você entende por que depois que casa não rola mais, que depois que casa é que se separa, e enquanto namora, transitiva direto. Deu para entender o bizu do professor? Entenda, quando eu falo de composição por justa posição, eu estou falando de algo justo. É uma separação. O casal se separou e ficou uma parte de um lado e uma parte do outro. Dividiram os bens com justiça. De que forma, Paulo? Quando eu falo guarda-chuva. Vamos cobrir o guarda. Guarda. Vamos cobrir o chuva. Guarda. Vamos cobrir o guarda. Chuva. A fonética continua a mesma. Ninguém perdeu nada. É a separação, é o divórcio ideal. Tem o hífen separando aqui. Guarda, chuva. Ninguém perdeu nada. Deu para entender? Diferente da aglutinação. Observe. O plano casou com o alto. Certo? O plano casou com o alto. Quando casa, aqui é na separação. Quando separa, todo mundo ganha. Deu para entender? Quando separa, todo mundo ganha. E quando casa, alguém tem que perder. Então observe aqui, planalto. Quando eu falo planalto, quem perdeu? Quem perdeu nesse caso foi o plano. Deu para entender? Quando separa, todo mundo ganha ou mantém o que tem. E quando casa? Quando casa, alguém tem que perder. Deu para entender? Então, se não mantém a fonética, plano, alto, planalto, eu perdi fonética. Se eu perdi fonética, é por aglutinação. Se eu não perdi fonética, guarda-chuva, é por justa posição. Houve justiça. Tranquilidade? Então vamos agora resolver algumas questões. Voltei. Observe comigo. No teu PDF coloquei algumas questões e nós vamos resolvê-las agora. Observe comigo. Questão de número 1. Assinale a alternativa que classifica corretamente o elemento mórfico destacado na palavra. Alternativa A. Hiperatividade, ele quer dizer que o hiper é o radical. Claro que não. Chances, ele quis dizer que esses chances, que a letra E é a desinência de gênero. Não. A desinência que vai determinar. Eu tenho chanço. Se eu tivesse chanço, aí sim. Mas não. Desencadeando, encadeando, desencadeando. Eu tenho aí claramente um prefixo, o prefixo des. Então, gabarito da questão de número 1 é a letra C de Carvalho. Questão de número 2. O substantivo limpeza foi formado pelo processo de... Observe, o substantivo limpeza foi formado pelo processo de limpeza. Vem comigo aqui no quadro. Sequestrar o Tonho e o Tonho é meu amigo. Eu vou pagar o resgate do meu Tonho querido. Observe, limpeza. Limpeza. Eu tenho limpo e eu tenho o quê? Limpeza. Se eu tenho limpeza, o que que eu tenho aqui? Uma construção pelo processo de quê? De derivação sufixal. Eu coloquei um sufixo para formar a palavra limpeza. Então, gabarito da questão de número 2 é a letra B.
B de Brasília, lugar de gente honesta, lugar de gente trabalhadora. Talvez algumas pessoas que foram para lá trabalhar também, se é que você me entende, eleitos que não são tão honestas assim. Questão de número 3. Observe. Observe o trecho seguinte. Se fosse o soletrando do Caldeirão do Hulk, a expressão o soletrando, observe que ele não falou a expressão soletrando. Ele falou a expressão o soletrando. E eu, na minha explicação, no meu quadro, eu só coloquei uma observação que há presença de artigo. Qual é? A derivação imprópria. Então, de cara, letra E de escola. Se tem presença de artigo, você vai para a formação por derivação imprópria. Aqui é assim, é direto no que cai em prova. É a melhor forma de você resolver questões, é copiando o resumo e indo para cima do inimigo. Não deixa o inimigo agir, não. Eu gosto de você. A tua banca de concurso é que não gosta, beleza? Questão de número 4. Releia o trecho a seguir. Pelo desenho da missão, a identificação dos planetas usa um efeito chamado de trânsito. Em relação à formação da palavra destacada identificação, ela é formada por um processo de eu tenho identificar. Identificação. Se eu coloquei o são no final da palavra, são é um afixo, são é um sufixo. Deu para entender? Paulo, agora você bagunçou minha cabeça. Por que você falou afixo e você falou sufixo? Porque o afixo, ele se divide de duas formas. O afixo, ele pode ser o prefixo e o afixo, ou o afixo, ele pode ser um sufixo. Tranquilidade? Let's go! Então, se eu tenho um sufixo, que é o são, o gabarito de cara é letra A. Dá um cagaço quando o gabarito é a letra A, sim ou não, meu aluno? Dá medo. Mas aqui tá claro que nós temos um sufixo, beleza? 5. As palavras desemprego e subemprego, subemprego e desempregados têm o mesmo radical. As duas palavras, observe, as duas palavras são formadas por. As duas palavras, as duas primeiras palavras. Quais são as duas primeiras palavras? Desemprego e subemprego. Eu tenho aqui, observe comigo, vamos ao quadro. Eu tenho aqui, observe comigo, desemprego. Desemprego. E eu tenho aqui na segunda palavra, subemprego. E eu tenho aqui a terceira palavra, desempregados. Qual a minha palavra? Emprego. 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 Beleza? Observe o seguinte, aqui eu coloquei um prefixo. Aqui eu coloquei um prefixo. Aqui eu coloquei prefixo e sufixo. Vamos lá. Alternativa A. A primeira lacuna. As duas primeiras são formadas por prefixo e prefixo. Então, eu vou escolher prefixação. A letra A tem prefixação. Então, a letra B você risca fora. A letra C você mantém.
A letra D você risca fora e a letra E você risca fora. Agora observe, uma questão que é para quem prestou atenção aqui na aula. Porque quando eu tenho... Aqui nós já matamos, tá? Aqui já foi e aqui já foi. Eu vou até apagar. Essa parte aqui nós já resolvemos. Agora observe o seguinte. Quando eu tenho uma palavra com prefixo e com sufixo, eu tenho que fazer aquele esqueminha que eu passei. Como? Cobre o 10. Empregados. Faz sentido? Claro que sim. Desemprego, desemprega. Faz sentido? Faz sentido. Se eu posso tirar, observe, se eu posso tirar o prefixo ou o sufixo, eu tenho uma palavra formada por prefixação e sufixação. Agora, se eu não pudesse tirar, aí seria a alternativa C, para síntese. Beleza? Então, gabarito, letra A, prefixação e sufixação. Tranquilidade, meu aluno? Terminamos aqui um bloco de teoria pura, raiz da língua portuguesa. Mas você sai mais forte. Dê-me tua faixa. Vou colocar mais um grau aqui na tua faixa porque você merece. Veio comigo até aqui, gabaritou as questões e vai voar. Voa, garoto. Voa, garota, que o mundo é teu. Até a próxima. Os